Havendo número regimental, declaro aberta a 18ª reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da primeira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 12 de setembro de 2023. Objetivos e diretrizes da reunião. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. O item 1 da pauta tem como relator o senador Rodrigo Cunha, que não se acha presente. O item 2 da pauta é a relatoria do senador Omar Aziz, que ele pede retirada de pauta. E o item 3, que está concedida a retirada da pauta. Senador Mourão, prazer. O item 3 da pauta é relator o doutor Irã, que cede ao item 5 da pauta, que é relator o nobre senador Flávio Bolsonaro. Então, vamos ao item 5 da pauta. Inclui o projeto de lei número 180 de 2020, não terminativo. Inclui no anexo da lei número 5.917, de 10 de setembro de 1973, que institui o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica. Autoria, deputado Áureo Ribeiro, relatoria, senador Flávio Bolsonaro. Relatório, pela prejudicialidade e pelo encaminhamento da proposição para as providências do artigo 334 do Regimento Interno do Senado Federal. Concedo a palavra ao novo senador Flávio Bolsonaro para a leitura do seu relatório. Bom dia, presidente, parlamentares, todos que nos assistem. Passo a leitura do relatório, que é breve, presidente. Vem ao exame dessa comissão o projeto de lei 180 de 2020, autoria do deputado federal Áureo Ribeiro, que altera a lei 5.917, de 10 de dezembro de 1973, com o objetivo de incluir o trecho da rodovia RJ 085, entre o entroncamento com a BR-040 e o entroncamento com a RJ-103, na relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal. A proposição contém apenas 3 artigos. O primeiro altera a relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal, subitem ligações, constante do anexo da Lei 5.917 de 73, acrescentando o trecho rodoviário que especifica. O segundo artigo determina que o número da ligação rodoviária incluída será definido pelo órgão do Poder Executivo responsável pelo Plano Nacional de Viação. O último artigo contém a cláusula de vigência, que seria da data de publicação da lei. O projeto foi distribuído à Comissão de Serviços de Infraestrutura, CI, e a esta comissão, CDR. Não foram apresentadas emendas. Na Comissão de Serviços de Infraestrutura, o parecer concluiu pela declaração de prejudicialidade da matéria. Análise. Entendemos que a proposição é meritória. No entanto, conforme já mencionado no parecer aprovado na Comissão de Serviços de Infraestrutura, a Lei 5.917 de 73, que seria alterada com a aprovação da matéria, foi revogada pela Lei 14.273 de 2021, Lei das Ferrovias. Essa também promoveu alterações na Lei 12.379 de 2011, Lei do Sistema Nacional de Viação, SNV. Entre as alterações, houve a inclusão do artigo 41A, que determina que as relações descritivas das infraestruturas rodoviárias serão elaboradas e atualizadas anualmente por ato do Poder Executivo. Em cumprimento ao dispositivo acima mencionado, foi publicada a portaria número 1429, de 21 de outubro de 2022, no Ministério da Infraestrutura, contendo a relação descritiva dos subsistemas rodoviário, ferroviário e aquaviário do Sistema Nacional de Viação. Tendo em vista a impossibilidade de alteração de uma lei não mais vigente, fica evidente que o PL 180 de 2020 perdeu sua oportunidade. Por esse motivo, em que pese o mérito da iniciativa parlamentar, consideramos que a matéria se encontra prejudicada, conforme previsto no artigo 334, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal. Diante do exposto, votamos pelo reconhecimento da prejudicialidade do PL 180 de 2020 e pelo encaminhamento da proposição para as providências do artigo 334 do Regimento Interno do Senado Federal. Obrigado, presidente. Esse é o relatório. Eu já peço também antecipadamente licença para voltar para a CPMI, que
Tá mais calor do que aqui. Em discussão, a matéria. Não havendo mais quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão. Em votação, os senhoras e senhores senadores que concordam com o parecer do nobre senador Flávio Bolsonaro permaneçam como se acham. A matéria foi aprovada, o relatório foi aprovado e passa a constituir o parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto. A matéria vai ao plenário. Voltemos então ao item número 1 da pauta. Projeto de lei número 690 de 2019 não terminativo, que dispõe sobre a concessão do selo Estabelecimento Sustentável. Autoria do senador Jorginho Melo, senador Rodrigo Cunha, relatório pela aprovação. Observação: a matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, CRA, em decisão terminativa. Concedo a palavra ao nobre senador Rodrigo Cunha para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, senador Marcelo Castro, senhores senadores, bom dia. Fazer a leitura do parecer do projeto de lei 690 de 2019 do nosso senador Jorginho Melo, atual governador, que dispõe sobre a concessão do selo Estabelecimento Sustentável. E peço autorização do presidente para ir diretamente à leitura da análise do projeto. Compete à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo opinar sobre matérias pertinentes ao turismo e outros assuntos correlatos, conforme incisos 6 e 7 do artigo 104 do nosso regimento interno. Muito embora não se trate de apreciação terminativa nessa comissão, a análise abordará, além do mérito, questões relativas à constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa, para que possamos contribuir para o aprimoramento do texto tão cedo quanto possível. Inicialmente, verifique-se que, de maneira geral, o projeto atende aos pressupostos de constitucionalidade, uma vez que a competência legislativa da União sobre a matéria encontra-se albergada nos incisos 5 e 6 da nossa Constituição Federal. É observada a competência do Congresso Nacional para dispor sobre matérias de competência da União, conforme dispõe o caput do artigo 48 da Constituição Federal. São respeitadas as normas relativas à iniciativa, uma vez que não se trata de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República. E a espécie legislativa eleita para veicular a matéria, lei ordinária, não fere a Constituição, uma vez que não se trata de conteúdo reservado à lei complementar. Ademais, não vislumbramos óbices no que concerne à constitucionalidade material das disposições que compõem o projeto. No que concerne a técnica legislativa adotada pelo PL 690/2019 harmoniza-se com as prescrições da Lei Complementar número 95 e 98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Não há reparos no que tange à juridicidade e à regimentabilidade da matéria. No mérito, é louvável a iniciativa do senador Jorginho Melo, uma vez que, como muito bem destacado na justificação do projeto, o desperdício de alimentos é um problema de proporções gigantescas no país. Aliás, esse não é um problema exclusivo do Brasil. No mundo inteiro, notadamente em países mais desenvolvidos, multiplicam-se as iniciativas para combater o desperdício de alimentos em todos os elos da cadeia produtiva. No ano de 2016, inclusive, foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei número 672/2015, do senador Ataídes Oliveira, que dispõe sobre a redução do desperdício de alimentos. O texto foi aprovado após uma ampla discussão e incorporou diversas sugestões de melhorias, que foram consubstanciadas em substitutivo apresentado pelo relator da matéria na CRA, senador Lazier Martins. Muito embora o citado PLS tenha tratado do assunto de forma bastante abrangente, a proposta do PL em questão pode contribuir para o aperfeiçoamento da legislação brasileira relativa ao combate ao desperdício de alimentos. O projeto tem a virtude de engajar o setor produtivo em uma ação de caráter voluntário, com consequências benéficas sobre as óticas ambiental, social e econômica. Além disso, a ação não tem custo para os cofres públicos, uma vez que o projeto prevê que o custeio das análises e vistorias necessárias se dará pela cobrança de preço público dos interessados. Dessa forma, entendemos que o PL é meritório e pode contribuir efetivamente para a redução de desperdício de alimentos no país,
com ganhos ambientais, sociais e ainda de competitividade para os estabelecimentos que aderirem ao selo Estabelecimento Sustentável. Para o aperfeiçoamento do texto, sugerimos algumas alterações que se encontram consolidadas em emenda substitutiva apresentada na sequência do presente relatório e que visam tão somente eliminar eventuais inconstitucionalidades formais e dar maior clareza e concisão ao texto. Indo ao voto, diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 690/2019 na forma da seguinte emenda substitutiva. Artigo 1º. Fica criado o selo Estabelecimento Sustentável com o objetivo de atestar a sustentabilidade do processamento de alimentos em mercados, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres. O selo Estabelecimento Sustentável será concedido pelo Poder Executivo Federal mediante avaliação e vistoria por solicitação do interessado aos estabelecimentos referidos no artigo 1º que adotarem medidas para reduzir o desperdício de alimentos, de acordo com critérios estabelecidos como regulamento. Parágrafo 1º. O selo Estabelecimento Sustentável terá validade por 2 anos, podendo ser renovado imediatamente em nova avaliação e vistoria. Parágrafo 2º. Na hipótese de descumprimento dos critérios que autorizam a concessão do selo, antes de expirar sua validade, o órgão federal competente deverá cancelar o direito de uso do selo. Parágrafo 3º. O Poder Executivo Federal poderá credenciar instituições públicas ou privadas para avaliar os empreendimentos que pleitearem o selo Estabelecimento Sustentável e fiscalizar o fiel cumprimento dos critérios que autorizam a sua concessão. O detentor do selo poderá usá-lo como lhe aprouver na promoção da sua empresa e produtos. Então, senhor presidente, o último parágrafo é que o Poder Executivo Federal divulgará o nome das empresas detentoras do selo em site oficial na internet e em seus programas e projetos de promoção de turismo no Brasil. Este é o relatório, senhor presidente, ao qual colocamos em votação. A matéria está em discussão. Parecer do nobre senador Rodrigo Cunha. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e submeto à votação simbólica. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. O relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Item 3 da pauta. Projeto de lei número 4339 de 2019, não terminativo. Altera a lei número 11.771 de 17 de setembro de 2008 para ampliar o rol dos prestadores de serviços turísticos e para vedar a divulgação ou promoção de prestadores de serviços turísticos não cadastrados no Ministério do Turismo. Autoria, deputado Luiz Lima, relatoria, senador Dr. Irã, relatório pela aprovação. Concedo a palavra ao nobre senador Dr. Irã para a leitura do seu relatório. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores senadores. Presidente, permissão para ir direto à análise do voto. Compete a essa comissão, nos termos do inciso 3º do artigo 104-A do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre matérias pertinentes a programas, projetos, investimentos e incentivos voltados ao desenvolvimento regional, bem como tratar de políticas públicas relativas ao turismo. Com relação à constitucionalidade formal, a matéria sob exame não apresenta vícios, uma vez que, de acordo com o inciso 9º do artigo 21 da Constituição Federal, compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação de território e de desenvolvimento econômico e social. Além disso, o artigo 48 da Constituição estabelece que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. O assunto não figura entre as competências privativas do Presidente da República, previstas nos artigos 61 e 84 do texto constitucional. Por fim, o projeto de lei não importa em violação de cláusula pétrea.
A proposição não apresenta vícios de juridicidade e está redigida em conformidade com a técnica legislativa de que trata a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Passamos à análise do mérito da proposição. O projeto debruça-se sobre aspectos extremamente relevantes no mercado turístico atual. A Lei 11.771, de 2008, prevê que os prestadores de serviços turísticos devem ser cadastrados em órgão oficial. O texto favorece as empresas ou profissionais regularizados, cumpridores, assim, das devidas obrigações normativas com os correspondentes ônus operacionais e financeiros. Trata-se de iniciativa protetiva dos consumidores e das empresas regularizadas contra o silêncio da lei, que, sendo usado para a promoção da concorrência desleal em detrimento dos agentes econômicos legislados. Além disso, o projeto de lei estabelece a revisão da política do turismo com o objetivo de fomentar a economia do turismo e o desenvolvimento regional por meio de ampliação do rol de agentes econômicos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, abrangendo pequenas e microempresas, o produtor rural que se dedica ao turismo rural, bem como o transportador turístico por meio de criação de modalidade de circuitos turísticos com regras diferenciadas para o agente econômico contratante e o usuário de serviço, que lhes permitam maior flexibilidade para a visitação das cidades integradas nos itinerários, promovendo o turismo de proximidades. Por fim, em convergência, a proposta tipifica a conduta dos agentes que prestem serviço ou promovam serviços turísticos irregulares por meio da previsão de penalidades administrativas de multa e interdição, distinguindo a situação do agente econômico autorizado irregular do agente clandestino, sem outorga para a prestação dos serviços pela autoridade competente, com o objetivo de punir, mas com o cuidado de evitar a desproporcionalidade com a lesão combatida. Em nosso entender, a aprovação da proposição sob exame melhorará o ambiente de negócios turísticos e reduzirá a incerteza jurídica sobre o segmento e fortalecerá a indústria turística brasileira, aumentando os investimentos e a capacidade de geração de emprego e renda do setor turístico. Com sentido, a proposição é claramente meritória e merece ser aprovada. Vamos ao voto. Ao exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 4339 de 2019. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado. Em discussão, o relatório do nobre senador Dr. Irã. Não havendo quem mais queira discutir, declaro encerrada a discussão e submeto a matéria à votação simbólica. A senhora e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente, só uma questão de ordem. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, já que esse é um projeto que regulamenta o transporte de ônibus de turismo e ele é importante para o setor. E dada a importância para o setor, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, se fosse possível, colocasse esse projeto em regime de urgência e que a gente aprovasse aqui hoje e levasse para o plenário. Muito obrigado, viu, presidente, senhoras e senhores senadores. Então, aprovado, o relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. Submeto a matéria à votação para a urgência pedida pelo novo senador Dr. Irã. Os senhores e senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Então, aprovada aí a urgência para ir a plenário essa matéria tão importante para o transporte turístico. Fala. Item número 4, projeto de lei complementar número 262 de 2019, não terminativo, relatoria senadora Tereza Leitão, não se acha presente. O item 5 já foi relatado pelo nobre senador Flávio Bolsonaro. Item 6, relator senador Hamilton Mourão, que se encontra presente. Projeto de lei número 1455 de 2022, não terminativo. Altera a lei número 6.634 de 2 de maio de 1979 para estabelecer a composição da faixa de fronteira em duas subfaixas. A faixa de promover o desenvolvimento, a fim de promover o desenvolvimento dessas áreas.
Autoria, senador Lazier Martins. Relatoria, senador Hamilton Mourão. Relatório pela aprovação. A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em decisão terminativa. Concedo, então, a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores, bom dia. Matéria oriunda do meu antecessor, senador Lazier Martins, que busca alterar a Lei 6.634, 2 de maio de 79, que estabeleceu a nossa faixa de fronteira em 150 quilômetros. Eu lembro a todos que nós temos uma extensão fronteiriça com 10 países diferentes, que abrange praticamente 17 mil quilômetros, e a fronteira ela é muito vivificada no sul do país, média no centro-oeste, e é um grande vazio demográfico na questão da Amazônia. Esse projeto do senador Lazier Martins procura, então, estabelecer uma faixa restrita, onde permanecem todas as restrições que hoje constam da lei de 79, e uma outra faixa, né, onde as atividades econômicas seriam liberadas e, com isso, facilitando o desenvolvimento regional. Ele divide em 3 arcos a nossa fronteira. No arco fronteiriço do sul, essa faixa restrita seria de 15 quilômetros, os outros 135 quilômetros, portanto, teriam mais liberdade para as atividades econômicas. Na região de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, essa faixa restrita seria de 30 quilômetros, ficando 120 quilômetros para as atividades econômicas. E na área da Amazônia propriamente dita, no Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e parte do Pará, essa restrição seria de 100 quilômetros. Com isso, teríamos mais liberdade para desenvolver essas regiões. Entendemos ser a iniciativa oportuna, uma vez que as regras de ocupação da faixa de fronteira do Brasil datam de período anterior à Constituição de 88, e a atual dinâmica econômica globalizada exige um novo tratamento das fronteiras como áreas de integração econômica. Cumpre destacar que o texto constitucional define como faixa de fronteira o espaço de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres do país. Essa área é considerada fundamental para a defesa do território nacional e deve ter sua ocupação e utilização regulada por lei. Então, isso está estabelecido na Constituição, em seu artigo 20, parágrafo 2º, e até então não havia tido nenhuma regulação a respeito. Conforme falei, temos praticamente 17 mil quilômetros de extensão de fronteira, considerando a largura de 150 quilômetros, a fronteira abrange 27% do território nacional. Nela, existem poucos municípios, apenas 588, e dos quais 432 estão inteiramente dentro da faixa e 33 são cidades gêmeas, que reúnem municípios do Brasil e de países vizinhos em espaços contíguos. A fronteira abriga quase 11 milhões de pessoas e participa hoje com 4,5% do PIB brasileiro. Daí se verifica que é uma questão da mais alta relevância para o Brasil, para os estados fronteiriços e, fundamentalmente, para as pessoas que moram na região. O tema, no entanto, exige uma abordagem plural por conta de sua grande extensão e heterogeneidade. E o que temos são fronteiras e não somente uma fronteira. Quando a gente observa os 3 arcos, vimos que a parte norte é pouco habitada, a parte centro-oeste é razoavelmente habitada e o arco sul tem uma vivificação extremamente grande. O sul possui o maior número de municípios, 418, e 60% da população de fronteira, e uma urbanização de quase 80%. As atividades econômicas também diferem. No arco norte predomina a administração pública, agricultura e mineração. No arco central, atividades relacionadas à indústria, comércio, agricultura, pecuária e extração vegetal, devido à grande produção de commodities. E no arco sul, predominam atividades ligadas à agroindústria, comércio e serviços. Ou seja, são realidades socioeconômicas e fundiárias extremamente diferentes, mas que hoje têm o mesmo tratamento dispensado pela legislação que rege o assunto.
Por essa razão, nos últimos anos, em diversas oportunidades, a legislação tem sido responsabilizada pela inibição do desenvolvimento regional, particularmente na área fronteiriça mais densa na região sul do país. Por outro lado, argumentos contrários a essa visão se apoiam em imperativos de defesa nacional e proteção do meio ambiente, para defender a manutenção dos critérios definidos pela lei. A nosso ver, os dois pontos de vista são pertinentes. A faixa de fronteira é, de fato, uma área estratégica, seja por questões de segurança, conservação de recursos naturais ou de desenvolvimento econômico, sendo, portanto, objeto de diversos programas, incentivos e benefícios especiais, tais como a possibilidade de atuação preventiva e repressiva das Forças Armadas no combate a ilícitos transfronteiriços e crimes ambientais, a priorização para investimentos em desenvolvimento regional e defesa, no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e da Política de Defesa Nacional, a suspensão da restrição para a transferência de recursos federais por dívida no cadastro informativo de crédito não quitados do setor público federal, válida para os demais municípios do país, e a concessão de gratificação especial para os servidores da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária, das Forças Armadas, em exercício nos municípios da faixa de fronteira. Além disso, é necessário ressaltar que as disposições da Lei 6634 de 79 têm possibilitado a atuação do Conselho de Defesa Nacional na manutenção do banco de dados sobre a condução de atividades ou áreas estratégicas concedidas a particulares, pessoas físicas ou jurídicas, contribuindo para o olhar estratégico do Estado brasileiro sobre o território. Nesse sentido, é importante ficar claro que não há que se falar em redução da dimensão da faixa de fronteira, razão pela qual as diversas propostas já apresentadas sobre o assunto foram sucessivamente rejeitadas nas comissões de mérito do Congresso Nacional. Diferentemente daquelas propostas, o PL 1455 de 2022 não pretende alterar a largura de 150 quilômetros definida para a faixa de fronteira, nem eximir o Conselho de Defesa Nacional de sua atribuição de conhecer e opinar sobre as atividades econômicas estratégicas realizadas nessa área. Ao contrário, mantém o olhar estratégico e os benefícios instituídos sobre todo o território da faixa de fronteira, ao mesmo tempo em que avança no reconhecimento da diversidade regional existente entre os três arcos fronteiriços. Ao subdividir a faixa de fronteira em dois corredores, com condicionantes de utilização e ocupação diferenciados e extensão variável conforme o arco, a proposição contribui para o desenvolvimento regional, reconhecendo as características específicas de cada faixa e flexibilizando, onde necessário, os procedimentos burocráticos para o desenvolvimento de atividades econômicas. Dessa forma, o projeto tem o mérito de atualizar a lei para atender às necessidades de uma economia cada vez mais integrada, regional e internacionalmente, sem, no entanto, alterar sua essência ou comprometer a segurança nacional e os incentivos para o desenvolvimento, fazendo cumprir, portanto, as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e do Programa de Desenvolvimento Nacional no que concerne à vivificação e ao desenvolvimento das fronteiras do país. Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 1455 de 2022. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório do nobre senador Hamilton Mourão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e submeto à votação simbólica. As senhoras e senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acha, o relatório é aprovado e passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Senhoras e senhores senadores, ainda tem alguns itens aqui para serem apreciados, mas todos os relatores não se acham presentes. Tem o item 11. O item 11 que é um requerimento de minha autoria. O item 11. Pois é, o item 11 Requerimento de minha autoria. é relator senador Cid Gomes. Não.
Não, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. É um requerimento, não é isso? Ah, perdão. É um requerimento. Desculpem aí, Vossas Excelências. Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, número 17, de 2023. Requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de debater sobre os acordos, dificuldades e encaminhamento dos diálogos amazônicos da Cúpula da Amazônia. Autoria, senador Beto Faro. Conceda a palavra ao nobre senador, autor do requerimento, para fazer a defesa do mesmo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse requerimento já foi lido, propõe uma audiência pública para que a gente possa ter, primeiro, as informações daquilo que foi tratado na encontro de cúpula da Amazônia, realizado em Belém, onde vários chefes de Estado estiveram presentes, liderados aí pelo presidente Lula. Houve intenso diálogo também com a sociedade, anúncios de programas, como um dos programas que é essa questão do financiamento pelo BNDES em parceria com o BID. Então, aqui estou solicitando que a gente pudesse ter uma audiência pública. Quem liderou esse processo pelo governo federal foi o Itamaraty, a Secretaria-Geral da Presidência, que a gente pudesse ter essas instituições aqui, o próprio presidente do BNDES, com quem nós já contactamos, inclusive, e alguém da sociedade civil, que também tinha quem coordenava pela sociedade civil todas essas questões dos diálogos amazônicos. E a gente pudesse ter todas as informações daquilo que efetivamente ficou acertado no encontro de cúpula, aquilo que tem dificuldade e as proposições que a gente possa extrair dali. Um encontro extremamente importante, acho que reabrir um diálogo do governo com a sociedade civil brasileira, e a gente precisa ter um encaminhamento até para que esse parlamento possa acompanhar todo o desdobramento daquela encontro de cúpula. Então é isso que eu estou requerendo e pedir que os pares aí pudessem aprovar esse requerimento e a gente fazer essa audiência, senhor presidente. Tem um outro projeto, mas o senador Cid não está presente. Espero que na próxima a gente possa estar dialogando, que é um projeto extremamente importante, que é o aditamento aí da questão dos incentivos fiscais, prorrogação de prazo, mas dentro de um novo conceito aí de aplicação desses recursos. Mas aí na próxima a gente dialoga sobre isso. Em votação, o requerimento de autoria do nobre senador Beto Faro. A senhora e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se acha. O requerimento foi aprovado. Como eu havia falado, os demais itens, os relatores não estão presentes. E antes de encerrarmos... Apresentar? Pois não, nobre senador Marcos Ponte. Eu pedir, se possível, uma inversão de pauta para que nós víssemos o item número 10. O senador Girão, que é o relator, ele concorda em que seja feito ad hoc. Aí, talvez o senador Zequinha possa ser o relator ad hoc para essa matéria. É uma matéria simples, mas muito importante, né, para o desenvolvimento da região ali em São Paulo e Minas Gerais. Perfeitamente. Então, projeto de lei item 10, projeto de lei número 2.992 de 2023, terminativo. Cria o roteiro turístico Caminhos da Fé, nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Autoria, senador astronauta Marco Pontes, relatoria, senador Eduardo Girão, relatório pela aprovação. Observação. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação terminativa da CDR. Conceda a palavra ao nobre senador Zequinha Marinho, relator ad hoc, para fazer a leitura do relatório do senador
Girão. Obrigado, presidente. Me permita ir direto à análise do projeto. Conforme os incisos 6º, 7º do artigo 104-A do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, CDR, opinar sobre proposições que tratam de assuntos referentes ao turismo e políticas relativas ao turismo. Por isso, examinamos em decisão terminativa o projeto de lei número 2992 de 2023, que cria o roteiro turístico Caminhos da Fé nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Não observamos óbices técnicos e jurídicos quanto à proposição que segue os ditames constitucionais e é bem lavrada. Quanto ao mérito, é extremamente louvável por definir legalmente uma das maiores e mais capilares trilhas de peregrinação religiosa do mundo, que, apesar de histórica, é pouco conhecida até para os próprios brasileiros, que em 2021 foram mais de 72 mil a percorrerem seus caminhos conforme dados do Ministério do Turismo. Julgamos que sua aprovação poderá, além de trazer mais recursos para o turismo nos estados de Minas Gerais e de São Paulo, atrair turistas de todo o mundo, em especial os que realizam turismo religioso em várias trilhas históricas dos diversos continentes. Se imaginarmos que o número médio anual de peregrinos da trilha de Santiago de Compostela, a mais conhecida do mundo, é superior a 300 mil, devemos ter em mente que, bem estruturada e com apoio do governo federal, estadual e municipal, podemos ter um enorme incremento de brasileiros e estrangeiros a peregrinarem por algum dos seus trechos. Ressaltamos que a aprovação do PL 2992 de 2023 não cria custos econômicos, pelo contrário, possibilitará o aumento de recursos e empregos diretos e indiretos pelo aumento do turismo nos municípios de Minas Gerais e do estado de São Paulo, por que passa. Por fim, lembramos que a proposição segue a mesma linha da Lei nº 14.587, de 18 de maio de 2023, que cria o roteiro turístico Caminhos da Neve entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Do voto, senhor presidente. Pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 2.992 de 2023. Muito obrigado. Em discussão a matéria. Com a palavra o nobre senador astronauta Marcos Ponte. Senhor presidente, eu gostaria simplesmente de ressaltar a importância desse projeto de lei para o desenvolvimento econômico e social das cidades. São mais de 70 cidades que são impactadas positivamente por esse projeto de lei, que vai trazer, obviamente, mais recursos e mais conforto e segurança para todos aqueles que circulam na região, e mais recursos para as cidades também. E aproveitando o momento, como esse projeto ele não cria nenhum custo extra, né? E na verdade é para trazer mais recursos para a região, e ele também é muito importante por causa disso, eu gostaria de solicitar a urgência, né, a esse projeto, para que ele seja votado no plenário o mais rápido possível, e também uma pequena correção de texto. Eu pedi à mesa, né, que eu vou apresentar ali depois, simplesmente para tirar Aparecida do Norte, para tirar o do Norte, é só Aparecida, o nome da cidade, não Aparecida do Norte, e também, em vez de Caminhos da Fé, colocar Caminho da Fé, tirar o S. Basta isso aí. Obrigado. Perfeitamente, nobre senador Marcos Ponte.
Não havendo mais quem queira discutir, ele declara encerrada a sessão e o submeto à votação nominal. É um projeto terminativo e a votação será nominal. A senhora e os senadores que votam a favor do projeto votam sim. Autoriza a mesa a abrir o painel para votação. Como a senadora Tereza Leitão encontra-se presente, ela é a relatora do item 4, enquanto se procede à votação, eu vou pedir à nobre senadora, para a gente ganhar tempo, que ela faça a leitura do seu relatório. Naturalmente, a gente não pode votá-lo antes de concluir essa votação nominal, mas já fica para logo em seguida a gente fazer a votação. É um projeto de lei complementar número 262 de 2019, não terminativo. Altera a medida provisória número 2156, dígito 5, de 24 de agosto de 2001, a medida provisória número 2157, dígito 5, de 24 de agosto de 2001 e a lei complementar número 129, de 8 de janeiro de 2009, para permitir que as cooperativas passem a ser beneficiárias dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, FDNE, do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, FDA, e do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, FDCO. Autoria, senador Flávio Arnes, relatoria, senadora Tereza Leitão. O relatório é pela aprovação. Conceda a palavra à nobre senadora Tereza Leitão para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. O PL 262 é formado por 4 artigos. Ele tramita desde 2019. Os artigos 1º, 2º e 3º alteram o artigo 3º da medida provisória, número 2156 de 2001, o artigo 3º da medida provisória número 2157 e o artigo 16 da Lei Complementar número 129 de 2009, respectivamente. Nos 3 casos, acrescentam-se dispositivos para incluir explicitamente as sociedades cooperativas como beneficiárias dos recursos do FDNE, do FDA e do FDCO. O artigo 4º mantém a cláusula de vigência que corresponde à data da publicação da lei, eventualmente resultante. Na justificação da proposição, argumenta-se que é necessário incluir na legislação as cooperativas como entes habilitados a receber incentivos por meio dos fundos regionais. A proposição foi distribuída na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, e na CAI já obteve o parecer favorável. Com relação à constitucionalidade formal, a matéria sob exame não apresenta vícios, uma vez que, de acordo com o inciso 9º do artigo 21 da Constituição Federal, compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Também não apresenta vício de juridicidade e está regida em conformidade com a técnica legislativa de que trata a Lei Complementar 95 de 1998. A análise do mérito e da proposição. Nos termos da Lei 57/64, de dezembro de 71, as cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. Conforme destaca a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, o cooperativismo substitui a relação emprego-salário pela relação trabalho-renda. Em uma cooperativa, o que tem mais valor são as pessoas, e quem dita as regras é o grupo. Todos constroem e ganham juntos. Estima-se que, em 2021, havia 4.880 cooperativas registradas na OCB.
Trata-se aqui de quase 19 milhões de cooperados e de quase 500 mil empregos diretos. Apesar da evidente importância econômica e social das cooperativas, a interpretação restritiva da legislação tem limitado suas possibilidades de acesso aos recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional. O autor, portanto, do PL número 262 de 2019 tenta sanar esta lacuna e inclui explicitamente as sociedades cooperativas como beneficiárias dos recursos com todos os critérios e responsabilidades dele decorrentes. Nesse sentido, a proposição é meritória e merece ser aprovada. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 269 de 2019. Esse é o parecer, senhor presidente. Pois não, nobre senadora Tereza Leitão. Em discussão a matéria relatada pela nobre senadora Tereza Leitão. Eu peço à senadora que vote, por favor, no projeto nosso, querido senador astronauta Marcos Ponte. Pronto. Então, já temos número suficiente. Eu peço à mesa que faça a votação, exponha a votação final aí do projeto, para ver o resultado. Que item? A matéria foi aprovada com 9 votos sim. É o item 10? O projeto foi aprovado, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Parabéns ao nobre senador. Em votação, o item 4, relatado pela senadora Tereza Leitão. As senhoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Não mais havendo matéria a ser votada, e antes de encerrarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. As senhoras e senadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovadas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todos.